Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Estamos chegando no final aí da nossa revista. Podemos extrair grandes lições para nós das dificuldades que nós enfrentamos, das crises, e hoje não será diferente. Vamos entender um pouco a respeito de julgo desigual e saber por que Deus não queria, que seu povo se casasse com pessoas pagãs, que os judeus se casassem com mulheres pagãs. Então a gente vai entender o que aconteceu lá em Jerusalém e tentar trazer para nós também a importância de nós estarmos juntos no mesmo propósito. Acho que a grande lição de hoje é sobre propósitos. Deus une propósitos. Então nós vamos entender bem quais são aí as orientações que Deus tem para nós. Vamos juntos então? Na nossa leitura bíblica em classe, nós estaremos estudando Esdras, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 4, Neemias, algumas passagens aí de Neemias capítulo 13, versículos 23 até o 26, capítulo 9, versículo 38 e capítulo 10, versículo 1, versículo 29 e versículo 30. Entendendo um pouco essa situação aqui do que está acontecendo nesta época, quando Esdras chegou a Jerusalém, nós estudamos na lição passada que Esdras foi a Jerusalém e tinha ali um propósito de trabalhar no lado espiritual do povo. Então Esdras, ele recebeu uma notícia de que os judeus, isso incluía sacerdotes, levitas, eles estavam se casando com mulheres daquela região. Não somente isso, mas eles, na verdade, estavam desfazendo seus casamentos e procurando outras mulheres para se casarem. Isso estava tendo grandes impactos, até mesmo na língua do povo judeu, onde as crianças estavam nascendo e aí não falava mais o idioma judeu, e sim outro idioma. Com relação à religião também, obviamente, esse povo, então, judeu, estava sendo levado por aquelas mulheres, no caso são mulheres cananeias, a adorar os deuses delas. Então aí nós vamos entender que estava tendo uma mudança, do povo de Deus. E Deus havia dito claramente que seu povo deveria manter-se unido e não se misturando a outros povos, exatamente para não perder essa característica, exatamente para não perder esta identidade, especialmente no que se refere ao lado espiritual. Então Esdras está nesse momento. Esdras fica extremamente indignado, essa é a palavra, indignado, ele chora, ele ora, e as pessoas vão entender o que elas estão fazendo, o que elas estão prestes a fazer, até mesmo com o seu povo. E acontece, então, uma mudança, e a partir daí nós vamos entender aí bem a necessidade mesmo, do trabalhar ali de Esdras em meio àquele povo. Então, vamos lá, vamos estudar. Nossa lição, ela tem alguns objetivos. E os objetivos da nossa lição de hoje, o primeiro deles é apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. Explicar o porquê de um judeu não poder casar-se com uma pagã. Destacar a sobrevivência do povo judeu. Aconselhar a respeito do casamento de crentes e incentivar a espera em Deus. Vamos então para o nosso primeiro tópico já da nossa revista. Tópico primeiro: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Ao saber que os judeus estavam casando com mulheres pagãs e com isso praticando os mesmos pecados que os povos pagãos, Esdras rasgou suas vestes e com profunda tristeza
orou a Deus. Esdras já tinha conhecimento de que Deus havia dito claramente para que os judeus não se casassem, não se aparentassem com mulheres pagãs, que eles permanecessem puros ali, especialmente na sua religião também, de adoração ao único Deus. E aí Esdras se depara com essa realidade, Esdras fica profundamente triste, Esdras fica irado com isso, e ele ora a Deus, ora para que Deus venha dar também sabedoria e no modo de agir diante dessa situação. E o efeito da atitude de Esdras foi imediato. As pessoas viram a oração e o choro de Esdras e entenderam que estavam praticando um grande erro. Elas não estavam fazendo aquilo ali sem saber. Os judeus, os sacerdotes, os levitas, eles tinham consciência de que aquilo ali não estava agradando ao Senhor. Pensem, queridos, eles tiveram uma oportunidade de reescrever a sua história. Os judeus passaram por períodos tão difíceis, viveram 70 anos na Babilônia, agora eles estavam saindo desse cativeiro, eles estavam voltando para Jerusalém, estavam reconstruindo a sua vida, a sua identidade, a sua história, a sua religião. Então eles estavam praticando atos que eles sabiam e que Deus já havia advertido que não era para eles praticarem. Então quando eles viram ali o choro de Esdras, eles viram toda aquela situação, eles entenderam que eles realmente não estavam corretos com as atitudes que eles estavam praticando. Isso é muito importante, porque quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, nós sabemos, nós sentimos. O povo não era inocente a ponto de estar fazendo aquilo ali sem saber que Deus estava desagradando. Não, eles sabiam que Deus não estava gostando. Eles sabiam que Deus não estava de acordo com aquilo ali. E aí acontece o quê? O povo se arrepende. Os judeus estavam conscientes de que Deus não queria que eles se misturassem. E eles ficaram realmente arrependidos de suas ações, porque eles estavam percebendo que eles poderiam voltar a coisas que haviam já acontecido no passado com seus antepassados, das quais eles não queriam que repetissem. Eles não queriam que repetisse o mesmo que aconteceu com Salomão. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Salomão. Eles não queriam que se repetisse o mesmo que aconteceu com o rei Acabe, que casou-se com Jezabel e foi uma tragédia geral o seu reino por conta de Jezabel ser uma adoradora de ídolos. Então eles sabiam de tudo isso e eles não queriam repetir os mesmos erros. Tópico segundo. Por que? É uma pergunta. Por que um judeu não devia casar com a pagã? É uma boa pergunta para a nossa reflexão, não é verdade? Deus havia proibido o casamento misto. Observe, Deuteronômio, capítulo 7, vale a pena depois você com calma ler todo esse capítulo, mas de uma maneira geral ele vai dizer que Deus fala claramente para os judeus não fazerem nenhum tipo de concerto com povos heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram 7 nações, das quais não deviam se aparentar de forma nenhuma. Mas Deus estava, na verdade, lembrando o povo de tudo que esses povos aí, cananeus, amorreus, haviam feito com eles ainda lá no deserto, nos tempos de Moisés. Sim, muitos povos não receberam os israelitas. Muitos povos negaram ajuda para o povo de Deus lá no deserto. E Deus sabia quem eram esses povos e Deus não esquece daquilo que é feito com o seu povo. Então Deus diz claramente, olha, esses povos aqui não é para vocês se aparentarem com eles. Não é para vocês terem nenhum tipo de relacionamento com eles. Deus sabe o que está fazendo. Deus conhecia esses povos e Deus sabia que o que poderia causar era muito mais transtorno. Então, por isso, Deus fala claramente que não era para que os judeus se aparentassem com esses povos.
A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Sim, são consequências terríveis. O primeiro caso deles é do rei Salomão. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 até o 9, vai dizer que Salomão se uniu exatamente com essas mulheres, mulheres das quais o Senhor já havia dito para que eles não se aparentassem. E essas mulheres, elas trouxeram grandes prejuízos ao reinado, à vida de Salomão, porque Salomão ele começou a adorar a esses deuses destas mulheres, a levantar altares para esses deuses dessas mulheres, e com isso Salomão ele se perdeu. O homem mais sábio, o rei mais sábio, ele agora estava nessa situação, adorando a outros deuses e entristecendo ao Senhor. Salomão, nós sabemos que teve 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Com isso, Salomão, ele se corrompeu, talvez na tentativa de agradar a essas mulheres, adorando aos seus deuses e com isso desagradando ao Senhor. Então o que Salomão fez é uma quebra de aliança com Deus, Começou tão bem o seu ministério e terminou não tão bem. É diferente de Davi. Davi começou não muito bem com a situação de Batseba, de Urias, mas Davi terminou muito bem, porque Davi se arrependeu, Davi se quebrantou ainda mais e Deus perdoou Davi, embora o pecado de Davi, ele trouxe consequências para a vida dele, como o pecado de Salomão também veio a trazer consequências, fazendo com que os reinos se dividissem. Com a divisão dos reinos, tudo é uma quebra. Reino do Norte, Reino do Sul. Primeiro o Reino do Norte ele é levado à Síria, depois o Reino do Sul é levado então para a Babilônia, que aí nós sabemos que passou esses 70 anos ali. Então, diante disso, Deus está dando uma oportunidade do povo se reerguer. E o povo está querendo fazer exatamente o que seus antepassados haviam feito. Então, eu trouxe dessa maneira para a gente entender bem que eles já haviam sido avisados e Deus conhecia esses povos. Deus sabia que o seu povo não deveria se misturar exatamente para não acontecer o mesmo que havia acontecido antes. Tópico 3º, a sobrevivência do povo judeu. O Senhor deu esta ordem aos judeus para que não se misturassem, e isso contribuiu para que se tornassem um povo forte. É verdade, Deus ele sempre preparou ali o seu povo judeu, para que fosse um povo diferente, e isso fez com que os judeus eles permanecessem. Você observa, por exemplo, ao longo da história, tudo que já aconteceu com os judeus. No Holocausto foram mortos cerca de 6 milhões de judeus. Teoricamente, aos olhos humanos, talvez não era nem para eles existirem, mas eles existem, eles estão aí e eles estão firmes. Então você conhece um judeu, você sabe como que é a religião do judeu, você sabe como que é a cultura do judeu. Deus ele preparou o seu povo para que eles fossem dessa maneira, de forma que eles não se acabassem, não se extinguissem. E com as misturas, eles com certeza teriam se dispersado muito mais. A mistura é exatamente o que aconteceu com os povos samaritanos, que são, na verdade, aquele reino do norte, que quando levado cativo para a Síria, eles se misturaram. Eles se misturaram de tal forma que perdeu a essência, perdeu aquilo que havia de principal. Então, por conta disso também, há essa briga entre os samaritanos e os judeus, porque aquele primeiro povo, os samaritanos, se misturaram com outros povos, eles não permaneceram fiéis. Então Deus queria que o seu povo fosse um povo só,
sem mistura, para que não acontecesse o que acontece aí nessa imagem, para que não acontecesse depois de ter o jugo desigual. Daqui a pouco nós vamos falar isso. Um para um lado, outro para o outro. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Não. Deus queria que o seu povo tivesse o mesmo propósito. Deus une propósitos. Deus une pessoas que têm desejos iguais, né, ou parecidos, especialmente nesse universo aí do mundo espiritual. Deus quer isso das nossas vidas, que nós estejamos com pessoas que têm o mesmo propósito que nós, que têm o mesmo alvo que nós. Qual que é o nosso alvo? É Cristo. Então, se você tem alguém no seu meio que tem esse alvo, que é Cristo, saiba que vocês têm o mesmo propósito. Imagine uma pessoa do seu ciclo de amizade, seu relacionamento de uma forma geral, que pensa totalmente diferente e que tem outros planos e outros propósitos. Há um racha, uma quebra, né? Talvez num primeiro momento seja interessante, mas depois, consequentemente, há uma quebra. E Deus não queria que isso acontecesse com o seu povo. Tópico 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Essa palavra aqui é sobre crentes, casamento dos crentes. Então, nós vamos lá meditar em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que vai dizer assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse é o chamado jugo desigual. Eu trouxe essa imagem aqui desses dois animais para mostrar o que é um jugo desigual. Essa peça que está aqui sobre o pescoço deles é o jugo. E o jugo, para que funcione mesmo ali o trabalho deles, é necessário que sejam dois animais da mesma espécie, dois animais iguais. Então, se eu coloco num boi, o ideal é que o outro também seja da mesma espécie. Isso quer dizer o seguinte, que colocando esses dois animais aqui para trabalhar, o serviço deles não vai render tanto. Porque talvez um tenha mais força do que o outro, talvez um tenha mais vigor do que o outro, talvez um seja mais apressado do que o outro. E se eles agirem dessa maneira, com essa peça, com essa canga aqui, isso vai dar problema para os dois. Um vai querer andar mais rápido e vai prender o outro vai querer trabalhar em outra velocidade e vai atrapalhar o outro. Isso só entende quem é espiritual. Quem é carnal não entende essas coisas. Quem tem os olhos e a visão rasa não consegue entender. Mas quem busca em Deus uma visão mais profunda, consegue entender que os nossos propósitos, eles têm que ser semelhantes. Os nossos propósitos, a nossa busca, ela tem que estar ali pareada. Se for alguém que tem uma busca muito diferente, não vai dar certo, vai ser muito mais difícil. Se for alguém de religiões totalmente contrárias, vai ser difícil. Então, olha aqui nessa imagem, alguém que tem Jesus, né? Aparentemente aqui alguém que tem um coração, tem uma cruz, tem Jesus, e outra pessoa que não tem nada, que é vazia. Chega um momento que os dois não conseguem comunicar. Chega um momento que os dois divergem demais e cada um vai para um lado. Então, essas ilustrações, elas servem para nos trazer à memória com quem que nós estamos fazendo aliança. E no caso de Jerusalém estava isso, havia um jugo desigual, era uma aliança com pessoas que não tinham os mesmos propósitos e isso não ia dar certo. Evidentemente que essa lição aqui, que o nosso comentarista tão brilhantemente trouxe para nós, ela não é nenhum incentivo para acabar com os casamentos, porque a palavra vai dizer que a esposa, né, a esposa que é fiel, que é temente ao Senhor, ela santifica ao marido que... Deixa eu até passar aqui para essa parte aqui. Ela santifica ao marido que não é. Como também o contrário, se o marido é fiel, ele também santifica a esposa. Então, o propósito da revista aqui não é de maneira nenhuma
fazer com que a pessoa, depois de casada, comece a pensar nisso, porque ela tem que pensar antes, tem que pensar antes de fazer a aliança. Por isso que o Salmo 27 vai dizer: espere no Senhor, aguarda no Senhor, não seja precipitado em nada. Alianças não são só de casamentos, existem muitas alianças que nós fazemos. É um trabalho, é uma sociedade, é na vida, é até ministerial. Existem alianças que nós precisamos meditar se aquilo ali é uma aliança de Deus ou se vai ser uma aliança que vai te destruir, vai ter briga. Né? Então a palavra vai dizer em 1 Coríntios 7, claramente, não se separem. Já fez uma aliança e talvez essa aliança esteja dessa maneira, saiba que você santifica ao seu cônjuge. Saiba que você buscando, você vai santificá-lo. E você precisa ser um testemunho de vida, um testemunho na vida dele. Agora, para os solteiros, esperem no Senhor. Procure fazer alianças no Senhor. Procure, né, o cordão de 3 dobras. Há uma parte aqui e Jesus no meio. Essa é uma aliança de bênção. Essa é uma aliança, né, que certamente o Senhor vai estar ali no meio, vai estar abençoando. Se caso a sua aliança não foi feita dessa maneira, peça para o Senhor, peça para que Ele esteja no meio, com certeza Ele vai abençoar. Com certeza Ele estará ali abençoando a sua vida. Deus tem prazer em abençoar os casamentos. Deus tem prazer em abençoar a união. Eu gostaria de deixar isso bem frisado aqui nesse momento. Alianças que talvez tenham sido feitas, mal feitas ou precipitadamente, Deus é poderoso também para reconstruir, para restaurar. Deus é poderoso para mudar a história. Para Deus não tem impossível. A minha aliança não foi feita muito bem, agora o melhor é desfazer? Não. A palavra vai dizer: não se separem. Busquem no Senhor para que Ele venha reconstruir, para que Ele venha colocar os mesmos propósitos. E isso é possível. Isso é possível sim, os mesmos propósitos na educação ali dos filhos, nos valores, de levar para a casa do Senhor, os mesmos propósitos numa boa convivência, de respeito, tudo isso é possível, tudo. Então eu creio que esta lição, o foco dela principal aqui foi falar do povo judeu, dessa situação que Esdras e Neemias, eles impediram ali os casamentos mistos por conta de uma ordenança de Deus, era uma ordenança específica para os judeus. Tem coisas na Bíblia, meus amados, que elas são específicas para os povos ali que Deus está falando. Nós podemos trazer para nós princípios. Quando eu falo de fazer alianças com quem tem os mesmos propósitos, isso é princípio. Agora, falar assim que a aliança que já foi feita precisa ser quebrada, isso não é princípio, isso aí é invenção humana. Então, precisamos entender o que Deus tinha para o seu povo, o povo judeu, quais eram os princípios que Deus tinha de um povo forte, de um povo da mesma religião, e os princípios para nós hoje. Se você está esperando no Senhor, espere nele sem se precipitar e saiba que Ele tem o melhor para a sua vida. Se você já está casado com alguém que não é crente, que é descrente, peça ao Senhor que abençoe os propósitos de vocês. Talvez não tenha começado bem, mas Deus é poderoso para fazer terminar bem. Deus é poderoso para mudar o presente, Deus é poderoso para mudar o futuro em ainda melhor. Davi não começou bem, mas Davi terminou muito bem. Salomão começou muito bem, mas Salomão não terminou bem. Então, que nós sejamos como Davi, né? Nós possamos, talvez em alguns momentos da nossa vida, talvez nós nem tenhamos começado bem, mas a gente tem que terminar bem. E eu creio que essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que nós possamos terminar bem, continuar bem, estar bem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus
venha continuar falando no seu coração, que ao ler a palavra do Senhor, você possa entender o que Deus está falando ali naquela época, naquele contexto, e trazer para você os princípios, trazer para você aquilo que você pode aplicar nos seus dias. Tem coisas que Deus fala que é só para aquele povo, tem coisas que Deus fala que é para nós. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha derramar sobre você cada dia mais e mais do amor dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada a todos pela participação, que Deus abençoe. Não se esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e que Deus venha te abençoar cada vez mais. Fiquem todos com Deus e até a próxima.